Filipenses capítulo 4, a gente vai ler a partir do verso 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, repita tudo, pela oração e súplicas e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração, repita, coração, e a mente, diga, mente, de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Deus, em nome de Jesus, é a Tua palavra que vai ser ministrada nessa noite, Pai. Deus, em nome de Jesus, nós cremos, ó Deus, que pessoas entraram aqui ansiosos, ó Deus, com seus corações, ó Pai, ansiosos por ouvir aquilo que o Senhor tem para dizer. Deus, em nome de Jesus, que corações estejam aqui, Senhor, como terra férteis, ó Deus, para receber a Tua semente, Pai, e que em nome de Jesus, ela possa frutificar, Senhor, a 30, 60, 100 por um. Damos uma ordem, Senhor, a qualquer demônio, Senhor, que vem tentando roubar a Tua palavra nessa noite, ele vai sair, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Tem gente que vem para a igreja e abraça a gente, fala com a gente, sorri para a gente, mas está com o coração quebrado. Tem gente que vai passar pela gente na rua, vai cumprimentar, a gente vai dizer, e aí, está tudo bem? Ah, vai tudo bem. Mas, na verdade, está com a sua mente aflita e seu coração derretido. Tem gente que a gente vai encontrar e vai parecer que está tudo bem, mas por dentro sofre de uma maneira constante. E ainda assim, quando encontra com a gente, dá um sorriso. E para a gente, está tudo bem. A ansiedade, e eu quero começar por ela, a ansiedade a gente pode falar que é o mal desse século, digamos assim. A psicologia vai tratar a ansiedade como um excesso de futuro. A psicologia vai dizer que essas pessoas que sofrem de ansiedade, elas pensam muito mais no depois do que no presente. Elas pensam muito mais no que vai acontecer depois do que no que está acontecendo agora. A psicologia vai dizer, então, que a ansiedade é o excesso de futuro. Aí vem a psiquiatria. A psiquiatria vai dizer que essa ansiedade, esse excesso de futuro, vai causar mal físico. Esse excesso de futuro vai começar a trazer dores. Essa dor que a pessoa sente na alma, essa dor que ela sente porque sua mente não consegue ficar tranquila, começa a afetar o seu ser. Então, essa ansiedade começa a tirar essa pessoa da convivência, porque ela já não quer mais ver outras pessoas. Ela não quer mais caminhar com ninguém. E a psiquiatria vem. Olha, tem aqui um comprimidinho que você pode usar. Tem aqui, se você tomar tantas gotinhas desse remédio, você vai se sentir melhor. Quando eu comecei a meditar nesse texto, o que vinha na minha cabeça é, beleza, Deus, falar sobre ansiedade já é difícil por si só, não é verdade? Porque já é um tema sensível. E quando a gente lê assim, parece até que é fácil. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Paulo não está na minha vida para saber. Paulo não sabe o que eu estou sentindo. Mas será que não? Vamos tentar entender um pouco do que Paulo estava passando naquele momento, só para a gente contextualizar. Paulo, naquele momento, ele estava escrevendo aquela carta numa prisão. Se alguém estava passando um processo de pressão, era Paulo. Paulo, de perseguidor, passou a ser perseguido, e por onde quer que ele fosse, ele era ameaçado. Paulo, então, é preso injustamente, e da prisão escreve essa carta para os filipenses.
E até parece que os filipenses eram pessoas super tranquilas, super de boa. Filipos, que era a cidade para a qual Paulo escreveu, era uma das colônias mais queridas de Roma. Era uma das colônias em que para Roma era político, tinha cunho comercial. E aí você pensa, a partir de Atos 16, 18, o povo de Deus, os cristãos da época, começaram a ser perseguidos e começaram a se alastrar. Esse povo de Filipenses aqui, era esse povo que era perseguido. Então, Paulo não estava escrevendo para um povo que estava ok, eu estou de boa. Não, Paulo estava escrevendo para um povo que estava sofrendo perseguição na pele. Paulo estava escrevendo para um povo que dormia e não sabia se acordar, porque não sabia se entrar um romano, chutar a porta da casa dele e puxar ele para fora e matar ele. Esse era o momento que Paulo estava escrevendo. Paulo não estava escrevendo para pessoas que não estavam sofrendo absolutamente nada. Paulo estava dizendo, não andeis ansiosos, para pessoas que pensavam, será que eu vou estar vivo amanhã? Será que amanhã eu vou sair na rua e não vou tomar uma coça? E convenhamos, irmãos, o que para eles era isso, sabe o que é para nós hoje? Sabe o que são os romanos para nós hoje? Excesso de informação. Quando nós lemos Paulo e diz para a gente, não andeis ansiosos, Paulo está falando para uma geração que consome em excesso informação. Irmãos, quantos de nós, ao acordarmos de manhã, a primeira coisa que faz é passar a mão no telefone e dar um bisu no Instagram? Quantos de nós, antes de dormir, a gente dá um beijo no marido, na esposa, nos filhos e vai se despedir do telefone por último? Quantos de nós consumimos em excesso? Irmãos, isso é toda essa geração. Aí você pega lá atrás, vou denunciar um pouco a idade, mas quando você pega lá atrás, qual eram as informações que a gente consumia? Irmãos, eu com os meus 7, 8 anos, e que eu acordava, a única coisa que eu queria era ligar a TV e ver TV Colosso, irmão. Eu assistia Fantástico Mundo de Bob. Aí hoje, mas era isso, na minha época, nossa, sempre quis dizer isso, tá? Na minha época, mas na minha época, eu voltava da escola de tarde, assim, correndo, porque eu queria ligar essa vai pegar mais ainda, eu queria ligar na TV Manchete, porque eu queria assistir Cavaleiros do Zodíaco. Eu queria assistir Samurai Warriors. Eu queria assistir Yu Yu Hakusho. Era o que eu queria ver. Irmãos, se eu pego os adultos, quando eu olhava para os adultos daquela época, os adultos não passavam o dia inteiro na TV, irmãos. A TV ficava ligada. O rádio ficava ligado na Rádio Tupi, passando Pedro Augusto. E, mãe, se você estiver assistindo, mas ficava lá passando. E aí, qual era a rotina dos adultos da época? Os adultos esperavam, tomavam banho cedo. 6 horas da tarde, começava a novela das 6. Aí já começava ali, RJTV, já assistia ali um pouco de notícia. Vinha a novela das 7. Bom, isso era evento de família, tá? Mas quando dava 8 horas, era aquilo o ápice. Os cabras chegavam em casa, tudo, dá licença mulher, o sofá agora é meu, porque ia começar o Jornal Nacional. Essa era a fonte de notícia que se tinha na época. Estou mentindo, irmãos? Hoje nós temos a notícia em tempo real na palma da nossa mão, certo? Se antes, hoje, qualquer acidente que acontece em volta, a gente sabe na hora, instantâneo. Os outros já passam assim, ó. Antes de chamar a polícia, já gravou o acidentado. Já, peraí, deixa eu ver se está bem. Ih, vai ter que chamar a polícia, agora eu ligo. Porque essa é a nossa geração.
A nossa geração, ela está tão preocupada com o que ela consome, está tão preocupada com aquilo que ela tem na mão, com esse excesso de informação que vai consumindo a sua mente. E aí vem Paulo, não andeis ansiosos. Esse termo ansioso, no grego, ele quer dizer mente dividida. Quando Paulo está falando não andeis ansiosos, é como se sua mente estivesse dividida e ela estivesse brigando com ela mesma sobre quem tem mais a informação. Qual é a informação que vai vir primeiro? Olha, Paulo, naquela época, o termo que ele usou. Irmãos, a gente às vezes vai parar para fazer uma leitura. Vou usar a Bíblia. Quantas vezes a gente vai parar para ler, começa a ler e a nossa mente divaga? Porque, de repente, vem a conta de amanhã. De repente, vem a prima que mora lá no Nordeste, que você não tem nem contato. Aí, de repente, vem vai estrear um filme novo. De repente, aí começa. Aí, daqui a pouco, já foi. A tua leitura, você já se perdeu, você não sabe onde você parou. Isso é uma das coisas. E aí, sabe o que a gente fala? Meu TDAH hoje está atacado. Isso não é isso. Meu TDAH hoje está, porque eu guardei o pão na geladeira. Eu guardo tudo na geladeira. Eu, às vezes, me perco. Eu, junto com a manteiga, eu guardo pão, eu guardo lata de Nescau. O que eu tiver na mão vai parar na geladeira em algum momento. Faz parte. Mas, às vezes, por quê? Porque você está fazendo um negócio ali e está pensando em outra parada que tem nada a ver. Isso é o que tem consumido a gente. E Paulo vem dizer para você, ei, calma. Você está com a mente muito atribulada, com a mente muito atordoada. Você está absorvendo tudo que está à sua volta. Ei, calma. Você não consegue prestar atenção mais em nada. Nem para parar para ver um filme hoje, quer parar para ver um filme. Está no meio do filme, você já está com vontade de ir embora, deitar. Irmãos, essa palavra me confrontou muito. Porque muitas vezes sou eu ali que começo uma conversa e não acabo. Que abro o WhatsApp para ouvir uma mensagem e depois a pessoa vira para mim, nem me respondeu. Aí eu falo ainda, tu nem me mandou mensagem. Aí ela, olha aí. Aí quando eu vou ver, desculpa, vou te responder agora. Aí fica com essa má fama que eu tenho. De que, você não responde. Aí eu já falo para a pessoa, não posso abrir mensagem se eu estiver no carro, porque eu não vou responder. Mas vê se não é assim às vezes, e quantas vezes é assim, o telefone vibra, tu, fulano mandou mensagem. Às vezes é só um, e aí? Aí tu, caramba, eu tenho que responder essa pessoa. Tudo para a gente agora é na hora. Mas o Instagram, ele causa isso então. O Instagram, ele ainda causa um senso de comparação. Olha só, tu está olhando, já começa a olhar a vida do outro. E tu pensa, fulano trocou de carro do nada, né? Caraca, até ontem eu não tinha nem dinheiro para pagar um almoço. Agora trocou até de carro. E esse excesso de informação, isso que fica na nossa cabeça, talvez eu poderia perguntar para você, o que você está sentindo? Mas, na verdade, o que Deus quer perguntar nessa noite é no que você está pensando. Esse é o tema para hoje. No que você está pensando? Paulo, além de falar, não andem ansiosos por coisa alguma. Naquele momento, é como se ele tivesse em um consultório, vamos colocar assim. Ele está recebendo aquelas pessoas e diz, olha, não anda ansioso não, tá? Não anda ansioso não. Vou te receitar um negócio aqui, tá? Antes, você vai fazer 3 coisas. Oração, repito, oração, súplica e ação de graças. Oração, súplica e ação de graças. Quando Paulo vai dizendo, não andeis ansiosos, agora eu vou te dar um remédio. E o remédio vai começar com oração,
súplica e ação de graças. Mas o que é isso? Primeiro, o que Paulo está dizendo é, você está ansioso? Primeiro, se relaciona com Deus. O processo de oração é o processo de relacionamento que a gente tem com Ele. Não dá para a gente querer combater a ansiedade, querer combater as coisas da nossa mente, querer a ajuda de Deus, se nós não temos relacionamento. Oração é um processo de relacionamento. Quem fez o start? Obrigado. Eu sempre cito que a nossa relação com Deus é uma relação de diálogo. Amém ou não amém? Se nós só oramos, você está fazendo um monólogo. Se nós só lemos, Deus está fazendo só um monólogo. Porque assim, a palavra fala, porque Deus fala através da palavra. Nós falamos através da oração. Se Deus fala na palavra, nós respondemos na oração. Nós falamos com Ele na oração, Ele nos responde na palavra. Só que o que acontece? A gente, às vezes, não consegue nem para a palavra e nem para a oração. Aí Paulo já está falando, você está ansioso, meu amigo? Você está ansioso? Espera aí, vamos começar uma trilha aqui. Vamos começar uma trilha. Primeira coisa, oração. Vamos orar. Aí quando você parar para orar, ele fala a segunda coisa. Segunda coisa é? Súplica. Sabe o que é a súplica? Súplica é você se derramar diante dele, colocando para ele aquilo que você precisa. O que está te incomodando nesta hora? Por que sua mente está atribulada agora? A súplica não é o que eu vou pedir para amanhã, é agora. A súplica é para esse momento, eu vou parar agora, Senhor. A minha mente está assim porque eu estou preocupado com o quê? Estou preocupado com isso, com isso, com isso e com isso. Não adianta eu querer orar e na minha oração eu estou ansioso. E eu faço uma oração ansiosa. A minha oração é pensando no amanhã, a minha oração é pensando daqui a um mês, a minha oração é pensando daqui a 6 meses. O que está te atribulando agora? A sua súplica é agora. Eu vou parar, eu vou orar. Mas o que eu vou falar com Deus? Senhor, o que está me atribulando é isso, isso, isso e isso. E aí vem a terceira coisa. Qual que é? Ação de graças. Ação de graças é quando nós somos gratos por aquilo que Ele já respondeu através daquilo que a gente já orou. Mesmo que a gente não esteja conseguindo ver. Nós, às vezes, a nossa ansiedade, às vezes, não permite a gente enxergar as coisas que Deus está fazendo. Aí a gente larga a ação de graças para lá, do que a gente vai ser grato. Por que eu vou ser grato? Eu estou passando tanta coisa, do que eu vou ser grato? Irmãos, tem a fidelidade de Deus. Todos os dias nós podemos ser gratos por alguma coisa. Eu vou me ajoelhar. Ou eu vou orar em pé, eu vou orar andando. Eu tenho mania de orar andando. A Alice subiu de fininho hoje e me veio andando pela sala, orando, estendendo a mão. Hoje ela ainda foi me zoar que eu estava orando no quarto. Ela, te vi orando, pai, assim, com a mão assim, tal. Graças a Deus está me vendo orando, né? Glória a Deus. Mas às vezes não interessa a maneira que você ore, só ore. Não interessa a maneira que você ore, mas pontue para Deus, Senhor, hoje, o que você precisa para hoje? Não é o que você precisa para amanhã. O que você precisa agora? O que atribula sua mente agora? O que está tirando a tua paz agora? Aí quando você estiver falando com Ele, Senhor, eu sou grato. Eu sou grato, porque eu já tenho uma mente em paz. Eu já sou grato, Senhor, porque eu vou me levantar e o Senhor vai me dar um dia maravilhoso. Eu sou grato, Senhor, pela Tua fidelidade. Eu sou grato, Senhor, por aquilo que o Senhor fez. Eu sou grato, Senhor, porque eu pude levantar, porque eu estou respirando. Eu sou grato, Senhor. Com isso a gente esquece. Mas o texto continua. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o quê? Coração e a mente. A paz de Deus guardará. A paz de Deus que excede todo o entendimento, não é uma paz qualquer. É uma paz que excede todo o entendimento. Ela vai guardar sua mente e o coração. Primeiro que essa paz é um derramar dele. Aí ele fala que vai guardar.
Esse termo guardar aqui é um termo militar. É um termo de sentinela. Essa paz vai fazer um sentinela sobre a sua mente. Essa paz vai fazer com que sua mente seja blindada. Irmão, é como se ele colocasse um bando de anjos assim ao redor da sua mente. É como se ele colocasse em volta da sua mente anjos militares com armas para defender a sua mente dos ataques do diabo. Ele não vai permitir mais que esses ataques sejam lançados na sua mente, porque a paz dele vai ser derramada sobre ela, e quando essa paz vier, ela vai se tornar um guarda sobre a sua mente. Essa paz que excede todo o entendimento. Bom, se excede todo o entendimento, nós não conseguimos pensar, nós não conseguimos mensurar, nós não conseguimos compreender como que após um processo de oração, de súplica e de ação de graças, eu consigo ficar em paz. Opa! Até agora, eu estava com a minha mente, caramba, eu estava pensando em tanta coisa, mas agora, eu consigo respirar, eu já consigo pensar, eu já consigo raciocinar, porque essa paz, ela blinda a nossa mente. Essa paz como um guarda. Gente, sinceramente, quando eu pensei nesse termo como um termo militar, eu penso mesmo naquelas guardas da Inglaterra, sabe? Que fica aqueles cabra com cavalo assim, ó, posicionado bonitão assim. Eu nunca fui, mas eu sou doido para tirar foto assim no cavalo. Então, mas eu penso, essa guarda, a guarda que vem na minha cabeça é a guarda da rainha, meu irmão. É essa guarda que vai estar posicionada. Oh, eu estou aqui para guardar esse castelo. Sabe qual é o castelo? Sua mente. Irmãos, aquilo que ocupa sua mente vai fazer governo na sua vida. Quando se a sua mente estiver ocupada por ansiedade, por as coisas passageiras, você vai estar sendo governado por essas coisas. Quando a gente entrega com oração, súplica, com ação de graças, quando a gente entende que a paz de Deus, que excede todo entendimento, ela é derramada sobre sua mente, sobre você, e essa paz, ela não vai guardar só a sua mente, ela não vai guardar só os seus pensamentos, ela vai guardar também o seu. Não é só o que você pensa, é também o que você sente. Deus não está preocupado só com o que você pensa, Deus, ele se preocupa em você por completo, meu irmão. Deus, ele quer ver você saudável por completo. A sua ansiedade que antes afetava as juntas, que antes afetava o seu andar, que antes afetava o seu respirar, agora não vai afetar mais, porque a paz dele vai ser derramada sobre você, e quando essa paz escorrer sobre sua cabeça, ela vai inundar todo o seu corpo, e essa paz vai trazer cura, não só para sua mente, cura sobre a sua alma, cura sobre o seu corpo, em nome de Jesus. E ele avança, finalmente, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama. Sabe o que ele está dizendo aqui? Está na hora de filtrar a sua mente. Bora filtrar o que entra na sua mente. Bora filtrar aquilo que você consome. Bora filtrar agora. Se antes o seu telefone era a sua prioridade, agora não vai ser mais. Esse passo é nosso, ainda que ele derrame sobre você, irmãos, precisa ter um passo que é nosso. O passo nosso é o passo da decisão. Eu preciso decidir o que eu vou pensar. Porque o diabo não vai cansar de lançar sobre você pensamentos que vão te levar para esse caminho ruim. Pensamentos que vão colocar você em xeque, que vão colocar você, será que você é capaz? Será que você consegue? Será que você pode? O diabo não vai cansar de fazer isso com você. Quando você consome aquilo que o diabo quer, você está entregando o governo da sua mente para ele. Agora, quando nós filtramos aquilo que a gente consome para tudo que é verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto,
tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente e digno de louvor, é hora de filtrar a nossa mente. E mais uma vez, no que você está pensando? Quando ele diz, nisto pensai, ele está dizendo para você, vamos virar a chave? Vamos mudar quem governa a sua mente nessa noite? Vamos mudar quem governa a sua mente nessa noite? Romanos vai dizer, não se amoldem a esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita. Irmãos, meu Deus! Quando a gente entende esse filtro, e a nossa mente é transformada, nós vamos experimentar, não sou eu que estou falando, nós vamos experimentar aquilo que é bom, perfeito e agradável da vontade de, não é da minha vontade. Não tem nada que venha de Deus que seja ruim. Não há nada que venha dele que seja ruim. Deus não é um Deus imperfeito, ele é um Deus perfeito. Deus não é um Deus ruim, ele é um Deus bom. Bom, perfeito e agradável. Isso é o que ele quer mudar nas nossas mentes nessa noite. E é hora da gente mudar a maneira que a gente pensa. O que ocupa a nossa mente não pode definir mais a nossa força. O que ocupa a nossa mente não pode ser a nossa fraqueza de amanhã. Os nossos pensamentos, eles não são neutros. Entendam isso. Os nossos pensamentos não são neutros. O diabo vai vir, ele vai atacar, e ele pode fazer isso com seus pensamentos, lançando direto na sua mente. Ele pode fazer isso colocando pessoas à sua volta, para falar para você, você não vai conseguir, não comece isso não. Você é fraco. Comece isso não. Você não toca nada. Vai pro louvor para quê? Tu é todo desafinado, vai cantar para quê? Para que você vai ler a Bíblia? Para que você vai fazer? Por que você vai começar isso? Aí Deus vem falando, quem te fortaleceu? Quem te deu o talento? Quem fez você cantar? Quem foi que te trouxe para o mundo? Porque eu te escolhi no ventre da sua mãe. Nós fomos escolhidos no ventre da nossa mãe. E nós não fomos escolhidos para sofrer na nossa mente. Nós fomos escolhidos para colher o que é bom, perfeito e agradável dele. Nós não fomos escolhidos no ventre da nossa mãe para colher o pior dessa terra. Nós fomos escolhidos no ventre da nossa mãe para colher do melhor dessa terra. O diabo não pode dizer para você que você vai colher, que você é um fracassado. Você não pode aceitar isso. Você não pode aceitar que você é um derrotado. Você não pode aceitar isso. Você é mais do que vencedor em Cristo. Você não é só vencedor. Entenda. Você não é só vencedor, você é mais. Repita, mais. Você é mais do que vencedor. Não é só vencer, é mais do que vencer. Eu não consigo nem mensurar isso. Porque quando eu penso em vitória, eu vou lembrar daquilo que eu assisto. Ou futebol ou corrida. Se o piloto vai e ganha, ele ganhou, ele venceu. E o que vem depois? O que vem acima disso? Não sei, mas para Deus tem algo melhor do que isso. Algo melhor do que você estar numa corrida e só chegar em primeiro. Porque para Deus tem o primeiro do primeiro. Você está entendendo? Que para Deus, eu sou o primeiro. Irmão, se você já pensa que você é o primeiro, a Bíblia já fala que você vai ser o último. Já começa por aí. Mas Deus, ele diz para a gente, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você não é o derrotado, a sua mente não vai te derrotar. Você não foi chamado para viver refém de uma mente cansada. Você não foi chamado para viver refém de uma mente fragmentada e dominada pelo medo. Em nome de Jesus,
Eu creio que nessa noite, o Senhor vai estar curando mentes aqui. E, irmãos, eu quero dizer, tem pessoas que não conseguem dormir sem tomar remédio. Tem pessoas que têm sono atribulado, que toda noite tem sonhos que Deus me livre. Pessoas que andam na rua de cabeça baixa, frustradas, como se a vida fosse um peso. Hoje o Senhor está tirando isso de você. Você pode crer? Eu creio que o Senhor está liberando cura nessa noite. Eu creio. Eu já estou concluindo, se o louvor quiser subir. Filipenses, esse texto de Paulo, ele não está negando o crescimento, o sofrimento. Paulo não está negando que existe ansiedade. Nós aqui não estamos negando que existe ansiedade. O que Paulo está dizendo é, existe um meio, existe uma forma dela não controlar a sua vida. Existe uma forma de você parar de padecer com a sua mente. Existe uma maneira de você parar de padecer com pensamentos que não vão te levar para lugar nenhum. Você não vai ter mais uma mente dividida. Você não vai começar mais uma coisa e vai parar. Não vai. Ai, comecei o revaiar, agora eu vou parar. Não vai. Comecei a ir para a igreja, agora eu vou parar, estou desanimado. Não vai. Você não foi chamado para desistir, irmão. Creia nisso, você não foi chamado para desistir. Ah, mas só as pessoas ricas que são prósperas, só eles são bem-sucedidos, porque Deus escolheu alguns para serem prósperos, para terem dinheiro. Mentira do diabo! Todos nós fomos chamados a prosperar. Todos nós fomos chamados a prosperar. Prosperidade nem sempre tem a ver com dinheiro. Mas o Senhor hoje vai transformar a nossa mente. Vai mudar a nossa mente. Hoje nós vamos sair daqui querendo consumir tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se houver algo excelente, digno de louvor, eu só vou pensar nessas coisas, em nome de Jesus. Eu quero convidar você a ficar de pé, eu quero declarar sobre sua vida nessa noite. Ah, Jesus, nós já vimos e experimentamos nesse culto, que essa não é uma noite normal. Eu creio que essa noite é uma noite profética de cura. Essa é uma noite profética de transformação de mente. Não vamos colher mais aquilo que o diabo quer que a gente colha. O diabo não vai colocar, ele não vai ter as plantações na nossa vida. Ele não vai cuidar das nossas raízes. Não vai. Nós vamos colher aquilo que o Senhor plantou. E eu quero declarar sobre você em nome de Jesus. Se você puder levantar sua mão bem alto. Que toda mente cansada, fragmentada, acelerada e sobrecarregada será visitada pela paz de Deus. Eu profetizo que todo o ciclo de tormento mental, antecipação do mal, desordem interior, perderá força diante do governo de Cristo. Eu declaro que o Senhor está trazendo guarda para a mente e força para o coração. O que era excesso dará lugar ao discernimento. O que era ruído dará lugar à clareza. O que era medo dará lugar à confiança. E aquilo que tentava governar a sua alma por meio da ansiedade não permanecerá no lugar que pertence à paz de Deus. A sua mente será guardada em Cristo Jesus. Seu coração será fortalecido em Cristo Jesus. E o Senhor dará descanso, ordem, governo interior sobre a sua vida,